Olá, gente, tudo bem? Eu sou Josi Braga, sou educadora parental. Estou aqui mais uma vez com vocês nas terças e quintas para a gente falar sempre sobre o mundo da mulher, né? Sobre a maternidade, sobre os relacionamentos, sobre os medos, sobre a vida profissional, né? Sobre a vida pessoal de uma maneira geral. E hoje a gente vai abordar um tema, né, sobre os relacionamentos. Durante toda essa semana e na próxima semana, a gente criou muitos temas relacionados aos relacionamentos conjugais. Né? Eu tinha recebido algumas propostas de vocês para que a gente falasse sobre esse tema. E como esse tema é um tema bem abrangente, a gente teve aí que deixar, né, 2 semanas. Essa semana a gente terá live hoje, que é a nossa primeira live falando sobre os relacionamentos, e na quinta. E na próxima semana a gente vai continuar com esse tema, mas com lives todos os dias. Então, se você curte o conteúdo, se você gosta e conhece alguém que está com algum tipo de dificuldade nos seus relacionamentos conjugais, então clica aí no nosso coraçãozinho, dá uma curtida, em seguida pega aí, clica no aviãozinho e manda para as 50 primeiras pessoas da tua lista. Vamos divulgar, porque é um assunto muito recorrente na nossa vida, né? Então, todas nós temos muitas dúvidas, né, com relação aos nossos relacionamentos. Então, vamos começar falando hoje sobre a base dos relacionamentos. A base dos relacionamentos saudáveis. Existe um estudo, né, que foi feito durante 20 longos anos, que foi desenvolvido por John Gottman e sua esposa, Julie Gottman, no Love Lab, né, que é um laboratório nos Estados Unidos, em que esse casal, eles acompanharam durante 20 anos mais de 80 casais. E foram desvendando os tipos de relacionamento, quais são as principais dificuldades, e classificaram os tipos de casais. Então, eles foram pioneiros nessa ciência dos relacionamentos e eles revolucionaram aí a nossa compreensão sobre casamento, sobre relacionamentos conjugais, sobre terapia de casais. Esses pesquisadores, eles estudaram casais em todos os pontos do ciclo da vida. Então, desde os recém-casados até os casais octogenários. Então, eles classificaram os tipos de casais entre 2 tipos. Os casais masters, ou seja, são aqueles casais que conseguem permanecer com a chama acesa. São aquelas pessoas que permanecem juntas e relatam estar sempre satisfeitas com o seu tipo de relacionamento. Passar uma vida inteira juntas e relatam estar felizes, estar bem, ter um relacionamento saudável, ter uma vida a dois saudável. E existem também os casais diastres, que são os casais desastres, né? Pessoas que resolvem se separar porque o relacionamento não deu certo, ou mesmo que estando infelizes, resolvem continuar aí o resto da vida casados, mesmo cada um tendo seu mundo, mesmo vivendo a infelicidade dentro do casamento. Então, esses trabalhos, eles concentraram todos os seus esforços em determinar quais eram as diferenças entre esses 2 tipos de casais, os casais masters e os casais diastres. E a diferença, ela não podia ser mais encantadora, ser mais surpreendente, né? A gentileza é a chave para lidar com todos os conflitos. Gente, eu estou recebendo aqui mensagens me dizendo que a minha luz não está legal. Né? A gente teve hoje um atraso por algumas questões pessoais e também por algumas questões técnicas, que no caso foi a luz aqui da sala onde eu gravo, onde eu costumo conversar com vocês, porque eu gravo todas as nossas lives aqui da minha casa,
Eu tenho 2 crianças pequenas, né? Então eu tenho que estar num ambiente onde a gente consiga, onde elas consigam brincar em outras salas e eu consiga conversar com vocês. Infelizmente, né, a luz aqui da minha sala deu um probleminha e eu tô só aqui com a ring light, mas eu tinha que estar aqui com vocês, eu tinha que conversar com vocês, porque a gente já tinha marcado anteriormente esse encontro e a gente não podia deixar de se encontrar. Então, voltando aqui ao tema, a gente constatou, eles constataram, né, que existiam esses 2 tipos de casais. E o mais surpreendente, né, e o mais envolvente foi que o que mantinha esses casais, esses mestres em relacionamento, que eram os casais mestres, era a gentileza. Então, a gente às vezes acha que o que mantém o nosso casamento, que o que mantém o nosso entendimento é o amor. O amor é sim, né? É sim um tempero para que o nosso relacionamento ele dê certo, ele vive em harmonia, mas não é o principal. Não é preciso existir uma quantidade X de virtudes para que a gente conviva bem dentro do nosso relacionamento. E uma das principais virtudes que precisa acontecer, que precisa existir nessa vida a dois, é a gentileza. Gentileza gera gentileza. Se eu sou gentil, eu recebo gentileza. Mas se eu sou grosseiro, se eu julgo, se eu ameaço, né? Se eu não converso, se eu agrido, com certeza, em troca, eu vou receber a mesma coisa. Então, eu sei que todas nós temos muito que trabalhar esse nosso lado muito intenso, e é por isso que eu digo constantemente para vocês que a gente precisa se conhecer, né? Para a gente viver em harmonia com todas as áreas da nossa vida, que existem 8 áreas fundamentais na nossa vida e que a gente vai trabalhar cada área dessa aqui dentro, né? Das nossas lives. A gente começou pelos relacionamentos saudáveis. Então, a gente, para estar em harmonia com essas 8 áreas, a gente precisa se conhecer. Né? A gente precisa conhecer os nossos limites, a gente precisa conhecer todas as nossas virtudes, a gente precisa conhecer as nossas crenças, a gente precisa entender para onde é que a gente quer ir, o que é que a gente quer, né? Qual o caminho que a gente quer seguir. Se eu quero ter um bom relacionamento com o meu esposo, se eu quero viver em harmonia com o meu parceiro, eu tenho que decidir isso, eu tenho que me responsabilizar por essa harmonia dentro do meu casamento e eu tenho que entender que eu também faço parte desse relacionamento. Portanto, se eu também faço parte desse relacionamento, eu tenho que fazer a minha contribuição, né? Eu tenho que me responsabilizar pelo meu lado dentro da situação, eu tenho que me responsabilizar pelo meu lado dentro desse relacionamento. Então, o que eu preciso? Eu preciso ser gentil. Né? Eu sei que muitas vezes, no cansaço diário, na correria diária, nos afazeres, tem dias que o final do dia a gente já está por aqui, muito sobrecarregada. E às vezes a gente sai explodindo, a gente sai acusando, a gente sai julgando. Meu marido não me ajuda, meu marido é muito grosseiro. O marido chega em casa, eu já vou destilando todas as minhas frustrações. Chegou tarde, foi o que aconteceu. Eu não consigo medir, né, nem limitar as minhas emoções. Né? Emoção faz parte da vida da gente. Faz parte da vida da gente ser triste, ficar triste. Faz parte da vida da gente ser feliz, faz parte da vida da gente o sentimento da ira, né? A gente tem a necessidade de coexistir com todos esses sentimentos. A única coisa que a gente tem que aprender é a dosar esses sentimentos, a calcular qual é o momento, né, que eu posso liberá-los. É por isso que eu volto aqui a falar sobre o nosso autoconhecimento. A gente precisa compreender que a gente, quando se conhece, a gente conhece todas as nossas limitações. Né? E a gente precisa dosar todos esses nossos sentimentos. Tem a hora de eu ficar triste, tem a hora de eu ficar feliz, tem a hora de eu ser motivado, tem a hora
de chorar. Então, para tudo, todos esses sentimentos, eles são muito importantes no desenvolvimento da vida da gente, eles são muito importantes na caminhada da gente. A gente só precisa saber dosar, né? E a gentileza é um sentimento extremamente importante, não digo só no nosso relacionamento a dois, mas na nossa vida cotidiana, nas nossas relações com os nossos filhos, nas nossas relações com os nossos colegas de trabalho, nas nossas relações sociais. Então, gentileza gera gentileza. E no nosso casamento não pode ser diferente. Né? A gente precisa ser gentil, esse é o tempero do amor, esse é o tempero dos relacionamentos saudáveis, é a gentileza, né? É o dar para receber, né? É o compartilhar para poder receber. Então, gente, constatou-se que 69% dos casais, tanto os masters quanto os diastres, quer dizer, tanto os mestres nos relacionamentos como os desastres nos relacionamentos, eles têm 69% de conflitos que não podem ser sanados. São conflitos perpétuos. Então, que fazem parte de quê? Que fazem parte das nossas crenças, que fazem parte da nossa personalidade, que fazem parte da nossa espiritualidade. Enfim, eu e você jamais seremos iguais, independente do amor que eu tenha por você, independente do respeito que eu tenho no meu relacionamento com meu cônjuge, eu jamais vou ser igual a ele. A gente tem as nossas divergências, a gente tem as nossas diferenças de opiniões, né? A gente só precisa aprender a lidar com essas diferenças. E exatamente aí é que é a diferença entre os casais mestres e os casais desastres. Os casais mestres, eles sabem lidar com essas diferenças, né? Eles respeitam a diferença do outro, eles compreendem que cada pessoa tem uma personalidade diferente e a gente precisa aprender a conviver com as personalidades, né? Às vezes eu tenho uma religião, o meu cônjuge tem outra, e a gente precisa respeitar, né, esse lado do outro. E é aí onde mora o segredo. É o respeito, é a gentileza, é o saber conversar, é o saber evoluir uma discussão, né? É o saber iniciar uma discussão e o saber evoluir nela. Porque os casais mestres também discutem, os casais mestres também divergem. A diferença entre os casais desastres e os casais mestres é que os casais mestres sabem conduzir essas discussões, sabem conduzir essas diferenças, sabem de conduzir as dificuldades, né, de entendimento que um tem sobre determinada coisa do outro. Né? Então, essa é a diferença e essa é a base do sucesso desses relacionamentos. É o respeito, é a interação, é a gentileza, é o saber conduzir as discussões, é o saber conduzir as divergências. Né? Porque se eu te ataco, eu estou te dando margem para que você me ataque. Mas se eu te trato com gentileza, mesmo que você já venha armado no ponto de briga, mas se eu te recebo com gentileza, na grande maioria das vezes, eu garanto para vocês que vocês conseguem desarmar o outro. Quando o outro vem no ponto de discussão, quando o outro vem no pico do seu estresse, quando o outro vem no auge, né, dos seus episódios de estresse, se você vai com a gentileza, se você vai com entendimento, se você vai com carinho, se você vai com amor, na grande maioria das vezes você consegue desarmar. Né? Então é isso que a gente tem que compreender. Não é fácil, gente, não é fácil saber conduzir uma discussão, não é fácil manter a calmaria diante de todos os obstáculos, diante de todas as alterações emocionais do outro. Não é fácil, mas é possível. Né? A gente só precisa aprender a dominar as nossas emoções. A gente só precisa entender quem nós somos. A gente só precisa se conhecer para saber quais são os nossos limites. Opa, o meu limite é até aqui. Então, quando o outro vem com 1001 problemas, quando o outro vem com seus estresses diários, eu sei que o meu limite é até aqui, então eu só posso ir até aqui.
né? Então, eu gero gentileza, eu gero entendimento, eu gero compreensão para que aquela fogueira se acabe, né? Para que aquela pessoa se desarme e a gente consiga evoluir a nossa discussão, a gente consiga evoluir o nosso relacionamento de uma maneira saudável, de uma maneira harmônica. Então, essas pesquisas elas também concluíram que esses casais eles precisam gerenciar os conflitos. Né, com essa habilidade que eu acabei de dizer para vocês, essa habilidade de diálogo, em vez de se concentrar em resolver todos aqueles problemas que não se pode resolver, a gente precisa concentrar os nossos esforços na nossa habilidade de aprender a conviver. Né? Quando eu não consigo vencer o inimigo, eu me junto a ele e respeito as nossas diferenças. E a gente convive bem, e a gente convive em harmonia, porque a gente sabe conviver com as nossas diferenças. Né? Isso é respeito mútuo, isso é apoio ao próximo, isso é entendimento nos nossos relacionamentos. Então, as principais características desses casais mestres em relacionamento são que eles conseguem suavizar a forma como eles lidam com os problemas, né? Eles aceitam a influência um do outro, eles conversam, eles tentam chegar a um consenso e no final cada um dá a sua contribuição. Então, eu dou a minha contribuição no relacionamento, o meu marido dá a contribuição dele e juntos a gente chega a um consenso para que pelo menos aquela situação seja amenizada. Se não resolvida, se não deu para resolver, mas pelo menos que a gente mantenha o respeito e que a gente compreenda que a gente precisa conviver de uma forma harmônica e de uma forma respeitosa. Esses casais, eles mantêm eles mantêm constantemente a comunicação, né? Aquele assunto que eu costumo muito dizer para vocês, né? O hábito de externar os nossos sentimentos, o hábito de externar as nossas emoções, o hábito de dizer para o outro o que eu estou sentindo, o que está me incomodando, né? O que está alterando o meu humor, o que está alterando o meu cotidiano. Eu preciso externar as minhas emoções. Não dá para o outro adivinhar o que está acontecendo comigo. Eu tenho que dizer, marido, eu estou chateada, ou marido, eu me senti magoada, né? Eu me senti desvalorizada, eu me senti desamada quando você não me contou que determinado problema estava acontecendo e a gente não sentou e conversou. Né? Marido, eu me senti chateada pelo episódio de ontem você ter chegado tarde e não ter me comunicado, né? Eu me senti desvalorizada e é isso que é externar emoções, é dizer o que você está sentindo, é externar a forma como você se sentiu perante aquele acontecimento, não esperar que ele adivinhe, não esperar que as coisas aconteçam, não esperar que aquele assunto vire uma bola de neve, porque se acontecer um imprevisto hoje, eu me chateei, acontece outra amanhã, acontece outro depois, e eu não externo o que eu estou sentindo naquele momento, aquilo vai virar uma bola de neve. Então, eu me chateei com o marido hoje, aí amanhã acontece um outro episódio que às vezes nem é tão ligado ao episódio anterior, mas só que eu já tô chateada, né? Eu não falei que eu tô chateada, aquilo vai virando uma bola de neve, e aí os acontecimentos que vão acontecendo nos dias decorrentes, a gente vai sempre colocando ali uma pedrinha naquele assunto mal resolvido. E aí vem outra pedrinha, e vem outra pedrinha, e vem outra pedrinha, e de repente vira uma avalanche de pedras. E muitas vezes essa avalanche são as principais. Elas destroem os casamentos, elas destroem os relacionamentos, simplesmente pela falta de comunicação. Simplesmente porque eu deixei passar aquilo que me incomodou. Simplesmente porque eu não externei a minha emoção naquele momento. Simplesmente porque eu não falei. Eu não disse o que estava me incomodando. Eu deixei que as coisas fossem acontecendo. Eu deixei o problema de hoje intervir na nossa relação. Amanhã tem outro problema e depois tem outro problema. E aí todos esses problemas viram uma avalanche de problemas e infelizmente a gente não tem mais como
resolver. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente se separa, ou a gente vive infeliz, cada um no seu canto. E a gente vive uma vida de casal desastre. Né? Então a gente precisa, o nosso relacionamento, o nosso casamento é uma plantinha que ela precisa ser regada constantemente, precisa ser regada de compreensão, precisa ser regada de gentileza, precisa ser regada de conversas, precisa ser regada de entendimento, né, para que a gente mantenha o bom relacionamento. Não é só amor, não é só paixão e não é só sexo que sustenta casamento. Né? O que sustenta os nossos relacionamentos são exatamente isso. Essa aguazinha que a gente vai regando a nossa planta diariamente. Essa aguinha de compromisso, essa aguinha de respeito, essa aguinha de gentileza, essa aguinha de conversa, de entendimento, de amor, claro, de paixão, porque é indispensável. Mas a gente precisa compreender que os relacionamentos eles são construídos a cada dia e depende da gente, né? Depende de eu me responsabilizar pela minha parte e de o meu marido se responsabilizar pela parte dele. Muitas vezes a gente só coloca a culpa no outro, a gente só culpa o outro, a gente só diz que o outro está errado, mas a gente não consegue, né, se responsabilizar pela sua parte naquela situação. Você não consegue compreender que você também faz parte daquela relação. Será que você se responsabilizou pela sua parte? Né? Será que você regou a sua plantinha naquele dia, naquele relacionamento? Será que você vive regando aquela plantinha? Então, você precisa avaliar todos esses quesitos. Eles movem-se, né? Esses casais, eles movem-se constantemente para o compromisso um com o outro. Né? O compromisso que você assumiu quando você casou, o compromisso que você assumiu quando você noivou, é esse compromisso que tem que manter essa chama acesa. É aquele compromisso que você fez lá no altar quando você disse que estaria com o outro na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Né? É aquele compromisso que você assumiu e que você precisa resgatá-lo diariamente, que você precisa resgatá-lo constantemente, e entender que aquele compromisso ele não foi assumido só naquele momento, ele precisa ser assumido constantemente, ele precisa ser refeito a cada dia, você precisa lembrar dele a cada dificuldade que você encontrar no seu relacionamento. Lembra do compromisso que você assumiu com Deus, lembra do compromisso que você assumiu com o outro. E se responsabiliza pelo teu lar, pela tua parte naquele compromisso. Você precisa construir uma atmosfera positiva de apreciação, de respeito, de carinho, tanto no momento do conflito, como numa forma geral no seu relacionamento. Lembre-se que o seu cônjuge, que o seu parceiro, que o seu marido, ele é seu amigo. Você precisa construir um mundo de intimidade, você precisa complementar essa relação com amor, com respeito, vocês precisam ser parceiros, vocês precisam saber dividir as alegrias, precisam saber dividir a tristeza, e precisam principalmente, né, ser gentis um com o outro e saberem lidar com todos os obstáculos que vão surgir na vida de vocês. Então, lembrem-se de todas essas palavras que eu falei para vocês. Todas as vezes que você se ver numa situação delicada, se você se ver numa situação difícil, né, no seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com o seu relacionamento sério, lembra do que eu te falei. Gentileza gera gentileza, se responsabiliza pela tua parte naquele relacionamento, e que os relacionamentos não são feitos só à base de amor, eles precisam de compreensão, eles precisam de entendimento, eles precisam de dosagem de emoções. Você precisa se conhecer para saber se doar, você precisa entender quais são os seus limites para poder iniciar e finalizar as discussões. Você precisa entender que todas as pessoas têm as suas diferenças e que você e o seu parceiro não são diferentes. Vocês precisam aprender a lidar com essas diferenças.
né? Gentileza. Gentileza é a base de todos os relacionamentos. Então, gente, eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês com essa live. A partir de hoje, né, durante toda essa semana e a próxima, a gente vai falar somente de relacionamentos conjugais. Se você gostou do nosso conteúdo, então vai aí, dá uma curtida, manda o aviãozinho para alguma mulher que você compreenda que está precisando desse conteúdo. Espero vocês na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau.